Ouvindo aquela voz adorada, ela, que estava olhando pela janela os homens a tratarem dos cavalos lá embaixo no pátio, voltou-se, fitando-o com amor. Rodrigo. Como temi não te ver nunca mais. Não confias em mim? Perguntou ele com um sorriso terno. Por certo que sim. Todavia, as dificuldades, os perigos que enfrentamos, faziam-me temer que algo saísse errado. Abraçando-a, ele o acalmou-lhe os receios. Tranquiliza-te. Tudo está correndo bem. Nada temos a temer. A partir de amanhã, não nos separaremos mais. Vou aguardar amanhã com ansiedade, ela respondeu, suspirando. Agora descansa, minha querida. Vou mandar tuas roupas para que vistas antes de partirmos. Nesse momento, Ruth entrou no quarto e, deparando com Rodrigo e Caroline abraçados, fez menção de retirar-se. Desculpa-me, não sabia que estavas aqui, Dom Rodrigo. Ele riu, da perturbação da jovem. Entra, Ruth. Estava de saída. Aproveito a oportunidade para agradecer-te tudo o que fizeste por Caroline. Corando, a pequena judia respondeu, fitando o rapaz. O que fizemos foi por ti, Senhor. Agradeço-te. Posso dar-te um abraço de irmão? Assim dizendo, Rodrigo aproximou-se de Ruth e enlaçou-a com carinho, afirmando-lhe. Terás nossa gratidão eterna. A jovem soltou-se dos seus braços algo constrangida. Em seguida, ainda sorrindo satisfeito, ele saiu fechando a porta. Caroline, que percebera a perturbação da outra, permaneceu calada, picada pelo ciúme, dando graças a Deus faltarem apenas poucas horas para elas se separarem. Compartilhando o mesmo quarto, ambas acomodaram-se, cada qual entregue às próprias cogitações. Capítulo 28. A cidade dos mil olhos. No dia seguinte prosseguiram viagem. Agora, já assumindo sua verdadeira identidade, Caroline despediu-se dos amigos judeus, agradecida por tudo o que fizeram por ela. Viajariam ainda por algum tempo juntos, somente se separando e tomando rumos diferentes quando a estrada se bifurcasse. Dom Francisco iria para Cádiz, onde não teria dificuldades em conseguir uma embarcação que o levasse até seu destino, a Palestina. Dom Rodrigo demandaria Jaén, lá possuía uma próspera herdade, na qual contava deixar sua mãe. Ali descansariam um pouco, prosseguindo depois rumo a Granada, cidade em poder dos muçulmanos e o único refúgio realmente seguro. Nesse lugar as forças espanholas e inquisitoriais não poderiam alcançá-los. Acomodada junto a Rodrigo e a duquesa Zulema, Caroline sentia-se esfuziante. O futuro lhe sorria, tudo parecia claro e luminoso e seu coração batia forte, cheio de alegria. Mais um dia de viagem e, finalmente, teriam que se separar as caravanas. No local onde a estrada se bifurcava, fizeram uma parada à sombra de algumas árvores. Com tristeza, despediram-se dos companheiros de viagem, agora de forma definitiva. Abraçando o amigo de tantos anos, Rodrigo tranquilizou-o. Não te causem preocupação os haveres que deixaste para trás. Coloquei um homem de confiança, hábil administrador, tomando conta de tudo. Quando retornares, conto restituir tuas riquezas com acréscimo. Se precisares de dinheiro, avisa-me e darei um jeito de remetê-lo através de um portador. O bom velhinho sorriu, agradecido, enquanto os olhos umedeceram-se. Confio em ti, meu filho, e sei que farás o melhor. Assim que estiver instalado, mandarei meu novo endereço e, quem sabe, algum dia, não irás visitar-me. Contudo, algo me diz que jamais retornarei e que esta é a última vez que nos vemos. Se isso realmente acontecer, quero que uses minha fortuna da melhor forma possível. Saberás como fazê-lo. Abraçaram-se ainda uma vez e, em seguida, despediram-se dos outros membros do grupo. Ruth, sob intensa emoção, controlava-se com dificuldade, sabendo que, na melhor das hipóteses, por muito tempo não reveria aquele que amava acima de tudo. Somente Caroline sentia-se realmente feliz, vista que agora teria Rodrigo só para si. Dentro em pouco, cada qual tomava seu destino.
Não obstante as dificuldades da viagem, o desconforto e o cansaço, o trajeto ficava cada vez mais bonito, as regiões que atravessavam sempre mais verdes e floridas. Estavam já na Andaluzia e logo chegariam em Jaén. No entardecer, quando o sol poente tingia o céu de tons avermelhados, aportaram na propriedade dos duques de Alcalá, sendo recebidos com satisfação pelos criados. A mansão, em meio a um jardim soberbo, era ampla e confortável, com repuxos d'água, tanques de peixes e gracioso pomar. Mais além, a perder de vista, estendiam-se os vinhedos. Caroline encantou-se com o local e a paz ambiente e desejou ali permanecer. Contudo, Rodrigo ponderou. Impossível, minha querida. Estes domínios são conhecidos e a Inquisição não tardará em procurar-te, sabendo que estamos aqui. Portanto, ficaremos apenas o tempo necessário para nos recuperarmos do longo trajeto e prosseguiremos viagem. Conquanto decepcionada, Caroline reconheceu que Rodrigo tinha razão. Não seria difícil perceberem que, de alguma forma, ela se evadira e só poderia estar em Jaén. Por isso, 2 dias depois, despediram-se de Zulema e partiram para Granada. Para acelerar a viagem, visto que tinham perdido um dia inteiro, deixaram a carruagem, prosseguindo a cavalo, o que facilitaria muito e lhes proporcionaria uma mobilidade maior. Acompanhados de pequena escolta armada, cavalgaram durante muitas horas, parando apenas quando os animais, exaustos, se recusavam a prosseguir. Descansavam então um pouco, alimentavam-se e depois continuavam a viagem. Até que, no alto de um promontório, pararam e Rodrigo mostrou. Vê, Caroline. A cidade dos 1000 olhos. Olhando na direção que ele indicava, ela sentiu o coração pulsar mais rápido, enquanto uma emoção insólita a invadia. A paisagem era soberba. Ao longe, no alto de uma elevação, via-se uma cidade, cercada por grande muralha. A espaços regulares, erguiam-se torres de vigia, como sentinelas avançadas. Magnífica! Murmurou Caroline, encantada com a visão que se descortinava sob suas vistas. Sim. Granada, a cidade dos 1000 olhos. Por que a chamam assim? Inquiriu, curiosa. Vês aquela muralha que circunda a cidade? Pois ela possui 1000 torres de vigia, que a defendem de ataques externos. É inexpugnável. Após algum tempo de contemplação, Rodrigo ordenou. Prossigamos. Ainda temos algumas horas de viagem até atingirmos a cidade. A paisagem tornava-se cada vez mais encantadora, com pomares, jardins e bosques aprazíveis. Os campos cultivados estendiam-se ao sol, e nos laranjais e vinhedos os camponeses acenavam de longe, sorridentes, parando por breves instantes seus labores para, gentis, darem as boas-vindas aos cavaleiros. Por todo lado percebia-se fartura e bem-estar. As casas eram agradáveis e floridas, e seus ocupantes tinham fisionomia saudável e descontraída. As crianças, robustas, brincavam risonhas nos jardins das pequenas moradias. Não se viam rostos tristes e desconfiados, como em Toledo, nem se notava o medo que graçava entre o povo, em Castela. Agradavelmente surpreendida, Caroline fazia comentários a cada passo. Finalmente, adentraram os portões de Granada e, sob mudo espanto, Caroline viu uma cidade calçada, muito limpa. Os jardins e pomares eram uma extensão do que já tinha visto, as mansões, amplas, confortáveis e encantadoras em sua arquitetura moura. Ali, não se sentia o odor desagradável das grandes cidades da Idade Média, que não possuíam esgoto e toda a imundícia era jogada nas ruas. Não, o ar era perfumado, balsamizadas pelos jardins floridos que se encontravam a cada passo. As fontes surgiam aqui e ali, jorrando água cristalina, onde os pássaros vinham também dessedentar-se. Os habitantes da cidade, com quem cruzavam a cada instante, fitavam os estranhos com natural curiosidade, mas sem hostilidade. Prosseguiram até um conjunto extraordinariamente belo de edifícios, onde destacaram. Era o Alhambra, residência do emir de Granada e onde muitos nobres tinham também seus aposentos.
Era na verdade o que seria o Palácio Real em Toledo. Fazendo-se anunciar, não demorou muito foram introduzidos em ampla sala, arejada por janelas imensas, onde aguardaram. Dentro em pouco, entra no recinto muçulmano, vestido luxuosamente. Calças fofas, presas nos tornozelos, camisa com amplas mangas bufantes, em tecido de cetim verde. Sobre tudo isso uma túnica em brocado dourado descia até o tornozelo. Na cabeça, um turbante do mesmo tecido dourado, preso por enorme esmeralda na fronte. Abrindo os braços efusivamente, cumprimentou Rodrigo. Que Alá te conserve e ilumine. Seja bem-vindo em meu palácio, meu amigo Duque de Alcalá. Sorridente, Rodrigo retribuiu o cumprimento. O que traz o nobre Dom Rodrigo Hernandes à minha humilde casa? Perguntou. Vim solicitar um favor ao amigo de tantos anos. Seja o que for, está concedido, afirmou Mir, com gravidade. Rodrigo relatou o que estava acontecendo e concluiu. Viemos em busca de socorro e proteção contra o poderio espanhol e da Igreja Católica, que somente tu poderás nos dar. Com um gesto de cabeça, o muçulmano demonstrou seu descontentamento com o rumo dos acontecimentos e lamentou a situação dos amigos, afirmando: sereis meus hóspedes pelo tempo que for preciso. O duque inclinou-se, agradecendo. O emir bateu palmas e um servo adiantou-se. Leva meus hóspedes e instala-os convenientemente. Deveis estar cansados. Repousai. Conversaremos na hora da ceia. Saiu, deixando-os à vontade. O servo, por sua vez, com um gesto chamou outros servos e cada um deles acompanhou os hóspedes a seus alojamentos. Um deles levou Geno e os homens da escolta para os alojamentos da criadagem. Uma jovem de rara beleza conduziu Caroline e outro levou Rodrigo até seus aposentos. A jovem francesa estava cada vez mais maravilhada com a educação, finura e gentileza do povo muçulmano. Adentrando seus aposentos, viu-se em majestoso quarto cujo terraço dava para um jardim. Por uma porta, entrou numa sala de banho, onde belas moças prepararam a água para que se banhasse. Despiram-lhe as roupas empoeiradas da viagem e ela mergulhou numa piscina de água cristalina onde pétalas de rosas boiavam odorizando. Sentiu a água fresca e um frêmito de prazer percorreu seu corpo. Havia muito tempo não sentia a satisfação de um banho, roupas limpas e a tranquilidade de um lugar seguro. Por uma hora deixou-se banhar, aproveitando o momento que se lhe oferecia. Depois saiu e uma macia toalha envolveu. Untaram-lhe o corpo com óleos aromáticos, massageando-lhe a pele. Sobre o leito, um belo traje em tonalidade turquesa, com bordados e as bordas em ouro, aguardava. Depois de vestida e penteada, calçaram-lhe sandálias de couro dourado. Atando-lhe um colar no pescoço, deram por terminada a toalete, após colocarem um amplo véu na cabeça, preso a uma tiara de pedras preciosas. Olhou-se no espelho de cristal polido e não pôde deixar de reconhecer que seu aspecto era excelente. Em seguida, deixaram-na só e ela percebeu pelos gestos, uma vez que não entendia o que elas diziam, que deveria repousar. Deitou-se no amplo leito e por algumas horas descansou, o que não fazia havia muitos dias. Mais tarde vieram buscá-la, conduzindo-a para uma suntuosa sala onde já se encontravam diversas pessoas, inclusive Rodrigo e Emir, seu amigo. Receberam-na com satisfação e o anfitrião apresentou as outras pessoas presentes. Não demorou muito e soou um gongo, convidando-os para a ceia. Passaram a uma outra sala, tão bela e encantadora quanto a primeira, onde mesas baixas e bastante longas encontravam-se preparadas para recebê-los. Sentaram-se em macios coxins e aguardaram. As iguarias se sucederam, denotando gosto refinado e paladar apurado. Pratos exóticos se misturavam com frutas açucaradas, carnes de caça, peixes saborosos e manjares delicados. Tudo isso acompanhado de vinhos leves e de odor agradável. As conversas eram animadas e percebia-se que todos se divertiam. Contudo, como Caroline não entendesse o que diziam, sentia-se excluída dos diálogos, à parte. Rodrigo, sentado do lado direito do Emir, no meio da mesa,
De vez em quando lançava-lhe olhares e sorrisos enternecidos, aos quais ela retribuía, mas era só. Afinal, um dos participantes, postado a seu lado, puxou conversa com ela, dirigindo-lhe uma pergunta em espanhol. Satisfeita e aliviada por ver que alguém conhecia outro idioma, respondeu agradecida, travando um diálogo com o desconhecido. Ficou sabendo que se tratava de um dos assessores do emir, oficial do exército responsável pelos armamentos. Demonstrou seu interlocutor preocupação com o futuro, uma vez que estavam em guerra com os castelhanos desde que o emir tomara Zara em 1481, a que os cristãos responderam com a tomada de Alhama no ano seguinte. Afirmou que Fernando e Isabel invejavam a posição estratégica e econômica de Granada, lançando olhares cobiçosos para a bela cidade. Caroline falou-lhe do seu encantamento com a região e com tudo o que vira. O muçulmano se dispôs a mostrar-lhe Granada e arredores, falando das belezas naturais da região. O emir bateu palmas e apresentaram-se malabaristas, engolidores de espadas e bailarinas, as quais dançaram ao som de alaúdes. Em certo momento, Rodrigo percebeu que Caroline cochilava sentada e pediu permissão para se retirarem. Estavam exaustos e o dia fora cheio de novidades. Desse dia em diante, começou uma nova vida para Caroline. Tudo era novo e excitante. As horas agradáveis e tranquilas eram uma bênção dos céus. Desejaria que nada mudasse, que tudo permanecesse exatamente como estava. A presença de Rodrigo, aliada à vida principesca que estavam levando, fazia com que acreditasse se encontrar no paraíso. Nada mais desejava da vida. Tudo era perfeito. Aliás, se alguém lhe pedisse uma definição do paraíso, não teria dúvidas em afirmar que o paraíso era esse lugar de sonho, onde o sol brilhava sempre num céu muito azul, onde havia alegria, fartura, festas e onde todos viviam felizes. Às vezes ouvia comentários sobre a guerra com os espanhóis, mas não se preocupava muito, porquanto sempre lhe afirmavam que Granada era uma cidade inexpugnável e se sentia segura dentro dela. Além disso, naquele ambiente de beleza e sonho, combates eram coisas muito distantes. Como na Terra nada pode ser perfeito, tendo em vista nossas necessidades espirituais de regeneração, certo dia Rodrigo comunicou que retornaria à Espanha. Por quê? Questionou ela, entre surpresa e aborrecida. Não ignoras, minha querida, que deixamos assuntos não resolvidos para trás. Não desejes ser uma fugitiva pelo resto dos teus dias, não é assim? Atemorizada, ela suplicou a ajuda do emir, presente no momento. Oh, Senhor, convence-o de que não deve partir. Estamos muito bem aqui, nada nos falta e somos imensamente felizes. Boabdil sorriu, permanecendo calado, enquanto fazia um gesto de impotência como se dissesse: nada posso fazer. Caroline, sei razoável, minha querida. Estamos vivendo uma vida fictícia. Bela e agradável, mas que não é a nossa. Neste lugar, nada nos pertence. Estamos abusando da hospitalidade de um generoso amigo, mas não podemos permanecer a vida toda aqui. Fez uma pausa, avaliando o efeito de suas palavras, e, dando tempo para que ela pudesse refletir sobre o assunto, prosseguiu. E meus haveres? Minhas propriedades? Tenho responsabilidades, empregados que dependem de mim e negócios a ultimar. Além disso, minha mãe deve afligir-se sem saber como estamos. Caroline abraçou cheia de angústia, sabendo que não conseguiria impedi-lo de fazer o que planejava. Assim, alguns dias depois, o Duque de Alcalá partiu, deixando sua amada ralada de angústia. Os dias que antecederam sua partida para a corte espanhola foram de encantamento. Estavam sempre juntos, aproveitando o tempo que lhes restava para se dedicarem um ao outro. Eram passeios pelas redondezas, pelos campos ou às margens do rio Darro, festas programadas pelos amigos de Granada ou doces conversas à sombra das tamareiras do jardim, ouvindo o canto dos pássaros e o murmúrio das águas das fontes. Procurando não pensar na separação iminente, Caroline entregava-se de corpo e alma à felicidade do momento. Na véspera, contudo,
Uma angústia muito grande a dominou. O coração opresso segredava-lhe que não o veria mais. Uma sensação de perda, de dor avassalante, fez com que Carolina externasse sua preocupação ao amado. Não te aflijas, minha querida. Os que se amam realmente jamais estarão separados. Mesmo à distância, estarei pensando em ti, os laços que nos unem não se romperão jamais. Para não o aborrecer, ela calou-se. Um nó fechou-lhe a garganta ameaçando sufocá-la, enquanto os olhos umedeceram-se. Engolindo as lágrimas, ela o abraçou ternamente. Ah! Como o amava, pensou. Sem ele a vida não teria mais sentido. No dia seguinte ele partiu com uma pequena escolta de segurança. Ao se despedirem, abraçaram-se tentando transmitir um ao outro o seu amor. Recomendações de ambos os lados. Rodrigo levava uma infinidade de presentes para a duquesa sua mãe, da parte do emir Boabdil. Vendo-o afastar-se, Caroline sentiu que uma parte de si seguia com ele. Reconhecia-se vazia, sem ânimo. Voltou para o palácio e chorou por muitas horas. A partir de então, era comum encontrá-la no terraço. De lá se descortinava a paisagem ao longe, onde a estrada se serpenteava. Era por ali que Rodrigo partira e era por ali que ele retornaria. Então, ela passava os dias a vigiar a estrada buscando vestígios do seu retorno. Mas os dias e os meses passavam sem que Rodrigo Hernandes desse notícias. Entre mentes, a situação da cidade piorou muito. As hostilidades começaram a aumentar de lado a lado, favorecendo a guerra. A paz e a fartura, que eram as características da cidade dos mil olhos, estavam ameaçadas. Sentia-se já um clima de temor entre os habitantes. Os soldados preparavam-se para a guerra e, muitas vezes, escaramuças ocorriam contra os espanhóis, acampados na região. Cidades foram tomadas. O poderio do exército espanhol era conhecido e temido, mas os bravos granadinos tinham coragem e determinação para enfrentá-los. Dentro do Alhambra gozava-se ainda de uma paz relativa e vivia-se como se nada estivesse acontecendo. Caroline era sempre informada dos acontecimentos pelo seu amigo Youssef, que se afeiçoara muito a ela. Fazia-lhe companhia sempre que não estava de serviço ou não era requisitado pelo emir. Cercava de delicadezas, de presentes e não perdia a ocasião de estar a seu lado. Solitária, visto que, por não conhecer o idioma árabe, estava sempre longe de todos, aceitou com prazer a amizade que lhe era oferecida, sendo grata pela atenção e gentileza. Desde que a política de Granada fora tumultuada, não apenas com a dissensão entre as grandes famílias, mas principalmente com a cisão entre a família governante, separando-os e fendendo de alto a baixo o edifício do poder, a ambição e os desentendimentos tornaram frágil a cidade, que era forte e inexpugnável. Atacada por inimigos internos e externos, ela não poderia resistir por muito tempo. As notícias eram aterradoras. Os espanhóis haviam submetido cidades que faziam parte da Andaluzia e agora sitiavam Málaga, importante porto no mar Mediterrâneo. Dessa forma, tentavam evitar que Granada recebesse ou enviasse produtos, impedindo o abastecimento da cidade. As notícias eram as piores possíveis. A região encantadora fora toda destruída, as plantações de oliveiras, os laranjais, os vinhedos, as ricas propriedades, tudo fora destruído e queimado. O povo estava morrendo de fome ou de doenças, já não havia mais o que comer e até os animais domésticos eram consumidos. Mas a população resistia com bravura. Notícias chegaram informando a rendição de Málaga. Os milhares de sobreviventes foram escravizados por Fernando e Isabel, com exceção de muitos ricos que pagaram sua liberdade a peso de ouro. A guerra prosseguia, inexorável. O objetivo dos espanhóis era conquistar Granada e, para isso, foram avançando sobre as cidades da Andaluzia. O tempo passava e a situação piorava a cada dia. Quando os reis espanhóis conquistaram as cidades de Baza, Almeria, também saída para o Mediterrâneo, e Guadix no ano de 1489, o ânimo dos granadinos caiu, assustados com as vitórias alcançadas pelo exército inimigo. Agora, só permanecia Granada de pé, como um bastião avançado.
Fernando e Isabel, satisfeitos, ordenaram que os campos fossem queimados e destruídos para que Granada não tivesse como se manter. Sitiada a cidade, era só aguardar. Ninguém entrava ou saía dela, o abastecimento fora interrompido, era só uma questão de tempo. Foram dias terríveis, quando a morte rondou pelas ruas, casas e palácios, e a fome passou a ser companheira constante e exigente. Exilada numa terra estranha, em meio a uma guerra que não era dela, isolada de tudo e de todos, Caroline sentia uma grande angústia. O que mais a afligia, porém, era a falta de notícias de Rodrigo Hernández. Capítulo 29. Rodrigo Hernández, Duque de Alcalá. Dom Rodrigo Hernández deixou Granada, dirigindo-se, tão rapidamente quanto possível, para Jaén. Ansiava por notícias de sua mãe e tinha pressa. No caminho tomou conhecimento de que o exército espanhol estava avançando e que já conquistara 2 cidades da Andaluzia, espalhando a morte e o terror. Aproximando-se de Jaén, percebeu vestígios do exército de Fernando e Isabel. Com o coração ralado de angústia, penetrou na cidade, mas por toda a parte via-se só destruição e morte. Cavalgou como um louco até sua casa, mas à distância já pôde notar que a mansão não escapara à devastação geral e que a morte campeava por todos os lugares. Apeou do cavalo, andando a esmo por aquela que tinha sido uma rica propriedade. Um velho servidor, que escapara ao morticínio geral, vendo-o, ajoelhou-se em lágrimas. Ah! Senhor Duque, chegaste tarde. A nossa boa duquesa Zuleima morreu defendendo corajosamente as mulheres e crianças. Lamentando tê-la deixado em Jaén, Rodrigo inquiriu com a voz embargada pela emoção. Como foi isso, meu bom Rafael? Limpando as lágrimas com as costas das mãos, o velho murmurou. Chegaram de repente, senhor, e foi como se o inferno tivesse aberto as suas comportas, deixando cair sobre nós todos os demônios. Com os olhos úmidos de pranto, Rodrigo perguntou. Onde enterraram? Fizeram uma grande vala e jogaram todos os mortos dentro, senhor. Eu estava ferido, passando muito mal, e não pude evitar. Lamento muito. Mas isso foi há muito tempo. Ou será que não? Estou confuso. Tenho as ideias embaralhadas e já não consigo pensar com clareza. Rodrigo percebeu que o ancião não estava bom da cabeça e, cheio de compaixão, falou-lhe. Meu caro Rafael, irás comigo. Não poderei deixar-te sozinho nessa solidão. Meneando a cabeça, o servo retrucou. Gostaria muito de acompanhar-te, senhor, mas infelizmente é muito tarde para mim. Vê, disse, afastando um pedaço da manta que trazia sobre as pernas. O duque afastou o olhar, horrorizado. Uma adaga tinha atingido duramente as pernas do velho servidor, produzindo cortes profundos, e, pelo estado delas, a gangrena já se espalhava. Era questão de dias, horas talvez. Com carinho, Rodrigo acomodou o velhinho o melhor que pôde, cobrindo-o novamente com a manta e ordenando a seu oficial que fosse procurar o que comer. Conseguiu encontrar água num riacho próximo e a trouxe numa escudela, oferecendo ao ancião que a bebeu sofregamente e em seguida adormeceu. Somente, então, o duque encontrou tempo para chorar a morte da sua mãe, aquela mulher valorosa que sempre fora uma luz iluminar-lhe os dias. Aquela noite a febre instalou-se, traiçoeira, Rodrigo e seus homens revezaram-se no atendimento ao velho. A partir de então, o enfermo já não retornou à consciência, delirando e repetindo frases desconexas. Ao raiar do dia acalmou-se um pouco. Logo depois recomeçou a sua alucinação provocada pela febre alta. No início da tarde imobilizou-se por completo e perceberam que estava agonizante. O mau cheiro era insuportável e só com muita boa vontade conseguiram permanecer em seus postos. Quando o sol se escondeu por detrás dos montes, o enfermo deixou de respirar, entregando a alma ao Criador. Os homens cavaram uma vala e o enterraram, depois de Rodrigo ter orado em seu benefício, suplicando ao Senhor da vida que o recebesse em seu reino. Exaustos, Rodrigo e seus companheiros resolveram repousar aquela noite e prosseguir no dia seguinte. O sol já estava alto quando despertaram. Arrumaram tudo e partiram.
Alguns dias depois chegaram a Toledo. Após repousar um pouco da viagem e alimentar-se frugalmente, o duque mandou chamar seu administrador, que lhe fez um relatório de tudo o que ocorrera na sua ausência. Tomou as providências necessárias e notificou ao seu fiel administrador o acontecimento que enlutara a sua casa. O servidor apresentou-lhe condolências, sumamente comovido. Ele amava a duquesa Zulema, todos a amavam, pois sempre fora justa e generosa para com os servidores e ele lamentava muitíssimo sua morte, afirmou solene. O duque agradeceu e ordenou-lhe que tomasse todas as providências para o luto. Em seguida, vestindo-se luxuosamente, não obstante com trajes de luto, mandou aprontar a carruagem e dirigiu-se ao Palácio Real. Solicitou uma audiência com a rainha e, apesar da surpresa que causou a sua presença no Paço Real, em pouco tempo foi conduzido para junto da soberana. Isabel entretinha-se a brincar com sua filha, e seu riso argentino ecoava pelas paredes do velho palácio. Vestia-se muito simplesmente quando em família. Seu rosto era de uma beleza suave e os olhos serenos expressavam franqueza e generosidade. Tinha porte esbelto e altaneiro e maneiras elegantes e aristocráticas. Dom Rodrigo entrou no aposento e ficou observando à distância, aguardando que ela notasse sua presença. Afinal a rainha o viu e, com sorriso cativante, aproximou-se com a destra estendida, enquanto lhe dizia: Meu querido Duque de Alcalá, há quanto tempo não temos o prazer da tua presença, que é sempre bem-vinda. Tomou a pequenina mão da soberana e levou aos lábios, prosternando-se reverente, ele concordou. Tendes razão, majestade. Motivos alheios à minha vontade a isso me obrigaram. Examinando-o com atenção, ela inquiriu. Mas, estás de luto? Sim, majestade. A duquesa Zulema, minha mãe, faleceu há pouco tempo. Oh! Mas não fomos informados. Quando isso aconteceu? Perguntou, sentando-se numa poltrona, enquanto Rodrigo permanecia de pé, como mandava o protocolo. Na tomada de Jaén, majestade. A duquesa repousava em nossa propriedade naquela cidade e foi morta quando da invasão pelo exército espanhol. Isabel fitou-o demoradamente, analisando cada traço daquele rosto, procurando indícios de reprovação, porém o duque permanecia impassível. Lamento muito, ela murmurou. Não sabia que a duquesa estava em Jaén. Além disso, sabes como é difícil controlar um exército. Ele inclinou-se novamente. Sim, majestade. Mandarei rezar uma missa e farei uma homenagem póstuma à duquesa de Alcalá. Agradeço-vos, majestade. Contudo, não foi para falar sobre a morte de minha mãe que vim aqui. Não? Visivelmente aliviada, a rainha indagou. Então, a que vieste? Majestade, vim rogar os vossos bons ofícios em benefício de uma protegida minha, a Condessa Caroline de Vernon. Conta-me o que está acontecendo e por que precisas da minha ajuda, disse a soberana. Com voz serena e pausada, Rodrigo relatou à rainha toda a história, não omitindo qualquer detalhe por julgar perigoso. Isabel, apesar do seu ar franco e inocente, estava a par de tudo o que acontecia no reino, pois tinha uma rede de informantes muito bem estruturada. Concluindo, ele enfatizou. Como vedes, majestade, a dama em questão não cometeu crime algum e venho rogar sejam retiradas as acusações que porventura pesem sobre sua pessoa e seja declarada inocente. Isabel pareceu meditar por alguns instantes, em seguida, sentenciou. Lamentavelmente, meu caro duque, se o processo foi instaurado pelo Santo Ofício, está fora do controle da rainha, pois é a igreja que decidirá. Fez uma pausa aí, pesando bem as palavras, acentuou. Contudo, existe uma saída. Poderás recorrer à sua santidade, o Papa Inocêncio VIII, pois só ele poderá eximi-la de toda a culpa. Um tanto decepcionado, o fidalgo respirou profundamente. Agradeço-vos, majestade, a sugestão. Sim, é o que farei. Irei até o Papa. Deixando o Palácio Real, Rodrigo dirigiu-se para sua propriedade, tomando todas as providências para uma viagem de longo curso. Ao chegar a Roma,
Dirigiu-se sem maiores delongas ao Palácio Papal. Não foi recebido. Percebeu, então, que não lhe seria tão fácil assim obter uma audiência com Sua Santidade. Sempre que se apresentava, lhe davam uma desculpa. Ou o Papa estava dormindo, ou fora viajar, ou estava a passeio, ou em reunião, ou mesmo cansado e não poderia recebê-lo. Assim o tempo foi passando. Tentou usar sua influência, amigos ilustres que possuía na cidade, tudo em vão. Os dias e os meses passavam sem conseguir seu intento. Até que um dia, cansado de ouvir sempre as mesmas desculpas, o Duque tomou uma decisão e invadiu a residência do Papa com sua escolta, gritando: "Vamos ver se não poderá receber-me agora." Conseguiram passar por alguns guardas e subiram as escadarias rapidamente, com as espadas desembainhadas. Rodrigo já havia transitado pelo palácio e conhecia a localização dos aposentos particulares do Papa. Entraram em luta com os últimos seguranças que defendiam a porta. Ouvindo o barulho de tinha de armas, o secretário veio ver o que estava acontecendo. Aproveitando a ocasião, Rodrigo penetrou nos aposentos do Papa, enquanto alguém gritava por socorro e pedia aos soldados que retirassem o intruso. O pontífice romano, que naquele momento lavava as mãos, mergulhando-as numa bacia de prata que o criado segurava, parou o que estava fazendo e indagou: "O que se passa?" Ofegante pelo esforço empreendido, Rodrigo respondeu: "Sou eu que desejo falar convosco. Não quero fazer-vos mal, apenas solicitar um favor." Enxugando as mãos delicadas numa alva toalha de linho que o criado lhe apresentara, o Papa inquiriu: "Sim. E quem és tu?" "Desculpai minha entrada intempestiva, Santidade. Sou Rodrigo Hernández, Duque de Alcalá, e preciso falar convosco." Olhando-o atentamente, o Papa divisou um homem muito bem trajado, fisionomia franca, olhos límpidos e serenos, e não viu razões para temor. "Muito bem, meu jovem Duque de Alcalá. Vem comigo." Passaram para uma outra sala, tão luxuosa como a primeira, onde ficaram praticamente a sós, sendo admitida apenas a presença do secretário particular do Papa. Rodrigo Hernández contou a história de Caroline, não omitindo nada. Afinal, concluiu: "Vim suplicar a isenção de culpa da dama em questão, por ser de justiça. Não é preciso dizer que ficarei profundamente agradecido a Vossa Santidade. Tanto, que pretendo doar à Igreja uma importância vultosa para que seja utilizada da melhor forma possível." O Papa imediatamente concordou com o pedido, ordenando ao secretário que lavrasse um documento inocentando Caroline de Vernon das acusações que lhe foram feitas. Com o documento nas mãos, Rodrigo agradeceu, satisfeito, deixando o Palácio Papal. Imediatamente saiu de Roma, a caminho da Espanha, certo de que seus problemas estavam definitivamente solucionados. Ao chegar em seu palácio, em Toledo, estava exausto. Refrescou-se, trocou de roupa e alimentou-se convenientemente. Depois recebeu o administrador para se informar dos acontecimentos durante a sua ausência e, só então, recostou-se para repousar do cansaço da longa viagem. Dormia havia algumas horas, e as sombras da noite se estendiam sobre a cidade, quando foi despertado por gritos e um barulho ensurdecedor. Levantou-se rapidamente, apanhando a espada que se encontrava sobre uma cadeira, mas não teve tempo de deixar o aposento. A porta abriu-se com estrondo e vários homens invadiram o quarto. "O que está acontecendo?" "Quem sois?" perguntou surpreso, mas não lhe deram tempo de desembainhar a espada. Jogaram-se sobre ele, abatendo-o com um golpe na cabeça. Inconsciente, carregaram-no nos ombros, enquanto os guardas de segurança tentaram reagir impedindo a invasão. Todavia, os sequazes da Inquisição lhes apresentaram uma ordem de prisão para o Duque de Alcalá, devidamente assinada pelo Inquisidor-Geral, Tomás de Torquemada. Desarvorados, os servos viram levar seu senhor sem que pudessem algo tentar em seu auxílio, visto que também eles foram aprisionados pelos invasores, que contavam com o elemento surpresa e estavam em maior número. Conduzido para um local utilizado como prisão pelo Santo Ofício,
Foi jogado ainda inconsciente numa cela, enquanto os guardas e servos eram levados para um outro recinto, mais amplo, onde permaneceram entregues a profundo desespero. Ao despertar, Rodrigo Hernandes tentou levantar-se, mas uma forte dor na cabeça prostrou-o novamente no chão. Não sabia onde se encontrava. Olhou em torno e não reconheceu o local. Da alta janela gradeada a luz da lua penetrava, envolvendo-o em branda claridade. Aos poucos se foi lembrando do que acontecera. Reviu o momento em que aqueles homens encapuzados invadiram seus aposentos, tentou dizer alguma coisa, mas sentiu uma forte pancada da nuca. Para onde o teriam transportado? Que local seria este? Talvez aquele mesmo descrito por Jano e para onde fora conduzido Renan de Montmorency. De súbito, levou as mãos ao peito, apalpando-o, preocupado. Uma sensação de alívio espalhou-se em seu rosto ao sentir que o documento trazido de Roma estava em segurança. Respirou mais tranquilo. Tudo ficaria esclarecido. Assim que alguém aparecesse, ele pediria contas da ação arbitrária contra sua pessoa. Com que direito prendiam? A ele, descendente de uma das mais nobres famílias do reino. Com certeza houve um engano e logo seria solto. Nada tinham contra ele. Além disso, tinha em mãos a liberdade para Caroline num documento que representava a própria vontade papal. Novamente tentou levantar-se. Com esforço conseguiu se arrastar até um leito tosco, onde se deixou cair, exausto. Procurando manter a serenidade, espírito valoroso que era e detentor de raras e nobres qualidades da alma, buscou orar, mantendo os olhos fixos na nesga de céu que divisava do seu leito e por onde os raios argênteos da lua penetravam. Como nos momentos mais difíceis da sua vida, lembrou-se do Salmo 23 de Davi. O pensamento elevou-se ao Criador, repetindo mentalmente as palavras imortais. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Revigorado espiritualmente, brando sono envolveu. Despertou com o barulho de passos fortes e pesados no corredor, logo ouviu o ruído da porta que se abria com estrondo. Precedido por 2 guardas portando achotes, penetrei na cela. Percebi sua surpresa ao ver-me. Levantou-se, tentando manter uma postura de dignidade e altivez. A que se deve esta arbitrariedade? Interrogou-me. Com que direito invadem minha casa para aprisionar-me? Com passadas largas, andei pelo recinto, mãos às costas. Estava satisfeito e continha o costume e a euforia. Afinal, vencera a jogada e agora o tinha indefeso em meu poder. Com o direito que se dá a quem deve cumprir o sagrado dever de prender um criminoso, respondi, sarcástico. Onde o meu crime? Se culpado for, não me eximirei da culpa. Contudo, Deus é testemunha de que nada fiz que mereça punição, apostrofou-me. Não? Contudo, a Santa Inquisição considera crime a ocultação de um criminoso. És, portanto, cúmplice de Caroline de Vernon e conivente com seus delitos, respondi com raiva contida. Suspirando profundamente, ele sorriu aliviado, enquanto me inquiria. E se não existir crime algum? Olhei-o surpreso, notando que ele possuía um trunfo que eu ignorava, pela tranquila segurança que exteriorizava. Aquilo teve condão de irritar-me ainda mais. Antes, porém, que eu respondesse, retirou do peito um rolo de pergaminho e entregou-me, com expressão de triunfo. Ao ter nas mãos o documento, já sabia do que se tratava. O lacre do Papa não me permitia enganos, mesmo porque já vira outros documentos iguais a este. Quebrei o lacre e passei os olhos pelo papel. E então? Ele perguntou ao ver que eu permanecia calado e absorto. Perfeito. Concordei.
Isto significa que Caroline poderá retornar a Toledo livre de quaisquer acusações? Insistiu o Duque. Sem dúvida, concordei suavemente. O documento é válido e está em plena forma. Rodrigo Hernandes elevou os olhos para o alto e de seus lábios saíram um agradecimento que era quase um murmúrio. Graças, meu Deus. Cheio de cólera, reagi. Como és ingênuo. Pensas mesmo que o Santo Ofício se curve ante determinações outras que não as próprias? Pensas mesmo que te faremos à vontade, Dom Rodrigo Hernandes, Duque de Alcalá? Não a minha, mas a vontade do Papa Inocêncio VIII, autoridade máxima da Igreja Católica, a quem serves, respondeu-me ele com gravidade. Espera e verás. Retruquei com voz melíflua. Fiz um gesto e um dos guardas aproximou-se com achote. Ao perceber minha intenção, o Duque de Alcalá tentou impedir-me, a gritar, os olhos cheios de pavor. Não. Ponto. Exultei com seu desespero. Conseguir atingi-lo, afinal. A serenidade que aquele homem mantinha em qualquer circunstância me incomodava. Tomei do pergaminho e aproximei-o da tocha, enquanto outro guarda o manietava de forma a não atrapalhar meu intento. Dentro em pouco, o documento no qual meu inimigo depositava todas as suas esperanças eram apenas cinzas. As lágrimas lhe escorriam no rosto ao ver todo o seu esforço ser destruído e reduzido a pó. Ao terminar, virei-me para ele com ar satisfeito, enquanto o desafiava. E agora? Onde é vontade do Papa? Julguei que fosse insultar-me, agredir-me, dando-me aso para cair sobre ele, cevar meu ódio em golpes terríveis, cobrindo de socos. No entanto, aquele homem estranho lançou-me um olhar indefinível e falou, com voz trêmula de emoção. Gaston de Montmorency, Conde de Vernon, que Deus tenha piedade da tua alma. Raivoso, girei sobre os calcanhares e deixei aquele recinto. Nos dias seguintes não o vi mais, evitando aproximar-me dele. Os meus subordinados, porém, tentavam de todas as maneiras obter dele uma confissão de culpa, submetendo-o à tortura. Resistia, contudo, com bravura, e seu estoicismo aumentava o meu ódio. Queria vê-lo derrotado, inerme a meus pés. Todavia, ele mantinha sempre a mesma atitude serena e digna. Ansiava vê-lo implorar compaixão, suplicar piedade. No entanto, as lágrimas rolavam em silêncio de seus olhos lúcidos e calmos. Eu acompanhava tudo de um lugar em que poderia vê-lo, sem ser visto por ele. Já perdi as esperanças de condená-lo, quando vieram avisar-me que um dos criados, uma jovem, não resistindo à persuasão dos inquisidores, denunciara o Duque de Alcalá como herege. Contar a respeito das reuniões que ocorriam no palácio, em que pessoas estranhas participavam. Estava pasmado. Jamais supusera que o Duque de Alcalá fosse um herege, seguidor dos hussitas e de outros considerados inimigos ferrenhos do catolicismo. Exultei. Agora estava realmente em nossas mãos. Apresentei-me no salão onde ele estava sendo interrogado. Aproximando-me, não pude deixar de notar as mudanças que haviam se processado nele desde que estivéramos frente a frente pela última vez. Emagrecera muito e os ossos apareciam sob a pele clara, a barba aquecera e os olhos encovados tinham contornos arroxeados. As equimoses e os hematomas generalizados falavam dos suplícios que lhe tinham sido infligidos, métodos que também sabíamos utilizar para convencer alguém a confessar. Amarrado ao poste por grossas correntes, a cabeça pendia, exausta. Ordenei que o desamarrassem e seu corpo desabou. Os guardas colocaram-no sentado no lajedo. Puxei uma cadeira e sentei-me. A um gesto meu, trouxeram-lhe água e ele agradeceu-me com os olhos límpidos e serenos. Espero que estes dias tenham conseguido convencer-te da inutilidade da oposição às nossas ordens. Manteve-se calado. Principiei a interrogá-lo, perguntando sobre as reuniões secretas e o grupo que delas fazia parte. Empalideceu ainda mais ao ver que descobriramos seu segredo, e demonstrou surpresa. Não negou suas convicções religiosas, o que me surpreendeu. Quando, porém, ordenei que dissesse o nome de seus cúmplices, recusou-se terminantemente.
Não percebes que essa atitude só poderá levar-te à destruição? Perguntei irritado. Com serenidade respondeu-me. A igreja poderá destruir meu corpo, mas não minha alma que é imortal. Portanto, não temo a morte. Mas poderia salvar-te. Insisti, persuasivo. Não é o preço da traição aos meus amigos, aduziu com dignidade e altivez. Com supremo desprezo retruquei, cheio de cólera. Hereges malditos e blasfemos. Isso é uma questão de ponto de vista, disse calmamente. Renegas ao Cristo, miserável. Renego a maneira como a Igreja Católica manipula a mensagem do Cristo em seu próprio benefício, explicou. Mas a Santa Igreja Católica representa a própria vontade de Jesus. No entanto, o Cristo mandou que nos amássemos uns aos outros e que fizéssemos ao nosso próximo aquilo que gostaríamos nos fosse feito, ponderou, lúcido. Não podemos compactuar com os hereges, retruquei exasperado. São nossos inimigos e precisamos combatê-los. Todavia, o Mestre ensinou que devemos amar aos nossos inimigos. A voz do prisioneiro saia fraca e com dificuldade em virtude dos maus tratos sofridos, mas sempre vazada em profunda tranquilidade e lógica, que contrastava com minha agitação. A superioridade e profundidade dos conceitos com que refutava minha argumentação e que representavam o conteúdo sublime da mensagem cristã, naquela hora, contudo, enchia-me de raiva. O infeliz ousava dar lições de moral a mim, um religioso. Tinha gana de matá-lo a socos e pontapés. Reconhecendo que não poderia vencê-lo no terreno das ideias, interrompi a sessão. Já sabia o que desejava e era suficiente para levá-lo à morte na fogueira. Rodrigo Hernandes foi conduzido a um calabouço onde deveria aguardar julgamento. Enquanto o Duque de Alcalá sofria as mais terríveis torturas no cárcere, seus servos também eram interrogados. A maioria deles foi libertada por não se ter conseguido provar que soubessem das atividades heréticas do seu senhor, e por serem bons e fervorosos católicos. Outros, por terem abjurado da sua fé, aceitando a religião cristã e sendo batizados, como alguns muçulmanos. Dentre esses, estava o fiel administrador de Rodrigo Hernandes. Imediatamente pôs-se a campo para tentar conseguir ajuda para libertar seu senhor, a quem estimava muito. Procurou os amigos do duque, porém o medo fazia com que evitassem tomar partido. Afinal, era alguém que caíra em desgraça e não convinha se expor. Tentou obter uma audiência com a rainha Isabel, mas não foi recebido. Todas as portas lhe eram fechadas e sentia-se desanimar. Contudo, continuava procurando quem pudesse ajudar. As notícias eram difíceis. Subornando um dos funcionários da Inquisição, ficou sabendo que o Duque de Alcalá não resistiria muito tempo mais ao interrogatório e às pressões. Na verdade, conquanto muito estimado, ninguém tinha coragem de opor-se ao poder da Igreja e preferiam ignorar o assunto, fazendo vista grossa. Apesar disso, isto é, do medo que as pessoas tinham de se envolver e da absoluta falta de comunicação, uma vez que os sequazes do Santo Ofício mantinham os presos incomunicáveis, as notícias transpiraram e o povo, aqui ou acolá, entrou a comentar os acontecimentos. Todos respeitavam e admiravam o Duque de Alcalá, que era figura de proeminência na corte. Por suas atitudes humanas, sempre fora cercado de respeito e afeto. Em virtude disso, o povo passou a murmurar. Alguns defendendo a Inquisição certos de que, se era verdade que o duque fora aprisionado, é porque tinha problemas com a Igreja, com certeza era um criminoso e herege, e os hereges mereciam a prisão. Outros não compreendiam o que a Inquisição teria a imputar-lhe, pois sempre fora íntegro e fiel cumpridor das suas obrigações religiosas, além de afeiçoado da soberana, que sempre o distinguira com sua amizade real. De qualquer forma, o povo castelhano em geral o amava e estranhava que a rainha Isabel e o rei Fernando não tivessem ainda tomado partido. O povo tinha razão. Tudo isso era verdade. O que o povo ignorava era que Isabel, mesmo desejando a liberdade do seu súdito ilustre, nada poderia fazer. Não desejava um confronto direto com o Santo Ofício. Ela solicitara ao Papa e fora estabelecido o Tribunal da Inquisição,
que agora saía do controle da coroa, tomando a rédea nas mãos qual corção enraivecido. Isabel não ignorava que o próprio Papa era desrespeitado e que a Santa Inquisição tornara-se suprema e dona do seu destino. Nenhum poder a suplantava, nenhum era respeitado. Além disso, desejando maiores informações, a rainha solicitou a presença do inquisidor-mor da Espanha, a quem estava afeita toda a direção do Santo Ofício, Tomás de Torquemada, para saber em que pé estava o andamento das investigações sobre o Duque de Alcalá. Informada de que seu súdito fiel era um herege confesso, entre surpresa e decepcionada, concordou com o prosseguimento do processo. Antes de despedir, porém, o inquisidor-geral, ela ponderou: reconheço a necessidade e a oportunidade do julgamento. Todavia, temo que se instale entre o povo uma revolta de consequências imprevisíveis. Não desejo que se fomente a discórdia e a inquietação, gerando intranquilidade. Fitou-a com olhos tenebrosos enquanto abria um sorriso amarelo, dizendo: faremos o que for possível, Majestade. Desejo, sobretudo, que a alma do meu súdito e amigo Rodrigo Hernández, Duque de Alcalá, seja salva da fogueira eterna. Assim dizendo, a rainha deu por terminada a audiência, despedindo o inquisidor, que se afastou, soturno. Isabel sentiu um arrepio gelado percorrer-lhe o corpo. A presença desse homem sempre lhe causava um certo temor. Capítulo 30. Libertação. Tentou virar-se no leito e gemeu de dor. Todo o corpo lhe doía terrivelmente. Tinham tido cuidado de não lhe quebrar nenhum osso, mas os suplícios foram longos e inenarráveis. Rodrigo Hernández meditava em seu calabouço. Sabia que nada mais deveria esperar. Aguardava apenas o julgamento que seria a qualquer hora. Perdera a noção do dia e da noite e ignorava há quanto tempo estava preso. Não nutria a esperança de que pudesse ser libertado. Tinha muitos amigos, mas conhecia o medo que se espalhara como arma mortífera entre a população de Castela. Não chegavam notícias e experimentava angústia atroz por não saber o que acontecera com os amigos que comungavam do mesmo ideal por um mundo melhor. Sabia que um dos criados o entregara a seus irmãos de crença, mas ignorava se essa pessoa conhecia o nome daqueles que o visitavam e que participavam das reuniões evangélicas. Na verdade, sempre fora muito cauteloso. As reuniões eram feitas a portas fechadas, mas consideradas normais. Os criados não tinham acesso a elas, a não ser para servir alguma coisa após o encerramento. Agira sempre, porém, de forma a não despertar suspeitas. Sempre gostava de receber os amigos, e as festas eram comuns no Palácio de Alcalá. Provavelmente, alguém ficara à escuta, curioso e desconfiado. Contudo, nada disso importava agora. Experimentava até um certo alívio por poder reconhecer seus ideais, dos quais se orgulhava. Sim, era preciso reformar essa igreja caquética e podre que constituía a negação viva de tudo o que o Cristo de Deus pregara. Impossível conviver com a degradação que se instalara no catolicismo. Era preciso lutar por restabelecer a verdade do Cordeiro, combatendo a corrupção, a ignorância e a hipocrisia generalizadas. Dentro de si vibrava uma fé viva e inesgotável. Ansiava servir a Jesus e anunciar o seu evangelho redentor a todas as criaturas. Sabia, porém, que isso agora seria impossível. Deus tinha um propósito diferente para ele. Aceitava a sua vontade com muita paz no coração e tranquilidade de consciência. Lamentava apenas a sorte de Caroline, que ficaria sozinha e sem ter quem a defendesse contra seus inimigos. Ao lembrar-se dela, os olhos umedeceram-se. Deveria estar aguardando ansiosamente. Pobre Caroline. Sofreria muito e ele não estaria a seu lado para ampará-la. Dentro de si, porém, uma certeza inabalável lhe proporcionava paz e serenidade. A da imortalidade da alma, claramente anunciada por Jesus. Analisando os ensinamentos do Mestre, ele encontrava todas as razões para acreditar na vida imortal e confiar no reino dos céus que Jesus prometera aos eleitos. Portanto, onde estivesse, ele continuaria a ampará-la. Estava, assim, entregue aos próprios pensamentos.
À medida que pensava em Jesus, sentiu-se invadir por doce sensação de bem-estar. Até a dor diminuiu e já não sentiu o desconforto do local. Nisso, ouviu passos no corredor e, logo em seguida, a porta abriu-se, rangendo nos gonzos. 4 guardas arrancaram-no do leito, obrigando-o a levantar-se e acompanhá-los. Atravessaram longos e sombrios corredores. Vez por outra ouvia gritos lancinantes abafados pela distância, e gemidos, esses mais próximos, por detrás das portas que se enfileiravam nos corredores. Atravessaram salas e novos corredores até que, no final de um longo corredor, pararam defronte de uma grande porta fechada. Um dos guardas bateu levemente e, em seguida, a seu sinal, a porta foi aberta silenciosamente, de par em par. Empurraram o prisioneiro para dentro e ele ouviu a porta fechando-se às suas costas. O ambiente escuro dificultava a visão. Aos poucos percebeu onde estava e compreendeu o porquê da semi-obscuridade. Uma ampla sala estendia-se à sua frente. Nas grandes janelas, grossas cortinas de veludo e camisinha impediam a entrada da luz. Apenas alguns archotes, postados aqui e ali, iluminavam insuficientemente o vasto recinto. No fundo da sala, numa longa mesa, em cadeiras de alto espaldar, postavam-se figuras tétricas. Rodrigo estremeceu e um longo calafrio percorreu seu corpo exaurido ao ver as figuras encapuzadas. Compreendeu que seu julgamento ia começar. O escrivão, sentado em pequena mesa pouco abaixo, do lado esquerdo, perguntou seu nome e título. Em seguida o início do julgamento ordenado por aquele que parecia ser o chefe dos juízes. Começou o interrogatório. Rodrigo Hernandes não negou sua crença russita, embora se afirmasse cristão convicto. Fizeram-lhe as perguntas mais absurdas, a que o acusado respondeu com serenidade e firmeza. É verdade que desejas a destruição da nossa Santa Igreja Católica? Questionou um dos juízes, com voz metálica. O duque fitou-os um por um e respondeu. Em absoluto. É a própria igreja que se destrói pelas próprias mãos. Um burburinho insatisfeito elevou-se. Por que abandonaste a religião católica? Perguntou outro, de voz grave e irritada. Porque prefiro servir ao Cristo de Deus, Salvador do mundo. A Igreja Católica como se apresenta agora é a negação dos seus ensinamentos divinos. Nova agitação se estabeleceu. Trocaram ideias entre si em voz baixa e, em seguida, o chefe falou. Ainda poderás salvar-te. Dá-nos os nomes dos teus companheiros e seremos complacentes contigo. O acusado respirou aliviado. Então, seus algozes ignoravam os nomes de seus companheiros de fé. Graças a Deus. Com um sorriso tranquilo afirmou. Jamais trairei meus amigos. Serás condenado à morte ignominiosa na fogueira. Não queres viver? Com os olhos brilhando de sublime fé, o réu respondeu com voz firme. Não desejo viver mais nem um minuto que seja num mundo em que a corrupção, a ignorância e a devassidão campeiam em nome de quem só pregou o bem, o amor e a paz. Onde aqueles que representam o pensamento do Cristo distanciaram-se tanto dele que o perderam de vista. Onde o ódio substitui o amor, o luxo substitui a primitiva simplicidade e a hipocrisia substitui a pureza de ideais. Basta! Vociferou o chefe. Rodrigo, contudo, continuou sem se intimidar. Algum dia a verdade será restaurada, a luz substituirá as trevas e o amor virá habitar no coração dos homens. Neste dia, o reino dos céus estará com todos aqueles que seguirem o Cristo. Quando o homem aprender a amar ao próximo como a si mesmo, a terra será um paraíso, porque veremos em cada criatura um irmão digno de respeito e consideração. Enlouquecidos de raiva, os juízes gritavam. Basta! Basta! Pois morrerás na fogueira. Morte ao herege. Morte ao blasfemo. Em meio ao tumulto que se estabeleceu, levaram o acusado de volta ao calabouço, onde deveria aguardar a execução da sentença. Fazendo parte dos julgadores, eu não podia deixar de reconhecer a superioridade moral daquele homem que enfrentava o poder dos pais da fé e arrostava todos os perigos para assegurar suas ideias,
Aquele homem que não fraquejara em momento algum e que sempre se mantivera tranquilo e senhor da situação. Ele estava irreconhecível. Caminhava com dificuldade pois tivera as unhas arrancadas e as plantas dos pés queimadas com ferro em brasa. Seu corpo todo estava alanhado pelos instrumentos de tortura. O rosto apresentava-se entumecido e os olhos mal se abriam pelos maus tratos que lhe foram infligidos. Deveria estar exausto, pois o julgamento já durava horas. Ainda assim, sua voz soava serena e firme. Isso me irritava profundamente. Ansiava vê-lo suplicar misericórdia aos gritos de dor, ver o medo se espalhar pelo seu rosto, como já via em tantos outros o olhar esgazeado de pavor pelo medo da morte. No entanto, ele, meu inimigo, sempre se manteve a cavaleiro da situação. Houve um momento até, durante o julgamento, em que senti que a situação se invertia em nós, seus acusadores, é que estávamos sendo julgados. Isso era um absurdo. Contudo, o pior ainda estava por vir. Já participara de dezenas de autos de fé e tinha certeza de que Rodrigo Hernández, apesar de destemido, não resistiria ao suplício da morte na fogueira. Aproveitávamos as festividades e dias santificados para dar maior destaque ao acontecimento. A cerimônia estava marcada para alguns dias depois, quando seria comemorado o aniversário da cidade. Tudo estava preparado para que fosse uma festa inesquecível. Na praça, os camarotes, palanques e arquibancadas já se encontravam prontos. As achas de lenhas preparadas e os postes pregados. Afinal, o grande dia chegou. O povo acotovelava-se nas ruas para ver o auto de fé. Horas antes, as ruas já estavam literalmente tomadas por aqueles que desejavam conseguir um bom lugar para assistir ao espetáculo. É chegado o momento. A procissão aproxima-se da praça e a turba se agita. À frente vêm as bandeiras empunhadas pelas diversas ordens religiosas. Em seguida, o clero entoando cânticos sacros. Depois, os condenados, os inquisidores, vestidos de branco com uma grande cruz preta no peito e portando o estandarte do Santo Ofício. Por fim, os altos dignitários, os juízes, o inquisidor-mor da Espanha, Tomás de Torquemada, Suas Majestades, Fernando e Isabel, o procurador-geral, os nobres do reino e todo o imponente cortejo. Chegando à praça, encaminham-se para seus lugares. Os sentenciados eram ao todo 32. Fazem-se orações em latim e sermões. O arcebispo entrega os condenados ao poder temporal, afirmando em sua arenga que a igreja tudo fizera por suas almas, mas que eram réus impenitentes. Recomendava à justiça secular que aplicasse a sentença, que lhes fora determinada, com misericórdia e amor, e sem derramamento de sangue, o que constitui uma grande hipocrisia, desde que o sangue das vítimas já fora largamente derramado. Levantando-se, o promotor leu as sentenças aos réus, e cada um deles foi sendo trazido e amarrado ao poste de martírio. Muitos tinham que ser carregados, porque desfaleciam nos braços dos guardas. Outros, em terrível crise nervosa, eram arrastados ao madeiro. A todos, porém, era concedida, se abjurassem, como grande prova da magnanimidade da Igreja, a morte por asfixia antes da fogueira, como forma de atenuar-lhes os sofrimentos. Muitos confessavam crimes dos quais eram inocentes apenas para não serem queimados vivos. Não era raro que, não resistindo às torturas, o acusado morresse nos porões da Inquisição, quando então eram trazidos, não obstante mortos, para o derradeiro suplício na fogueira, como forma de salvar-lhes a alma. Nesse dia, 2 hereges que já haviam sido enterrados foram exumados e seus restos mortais também submetidos a queimar na fogueira. Na confusão que se estabeleceu, entre os aplausos da população desvairada que bradava, atirando pedras e o que mais estivesse a seu alcance, e os gritos de terror e os lamentos dos pobres condenados, a figura de Rodrigo Hernández causava admiração e respeito. Altivo e digno, caminhava com destemor, destoando dos demais sentenciados. A turba olhava o estupefata e os gritos de morte aos hereges, morram os judeus, morte aos ímpios. Foram se extinguindo aos poucos. Do alto da tribuna,
Eu acompanhava a cena com expectativa, como os demais. Quando lhe foi perguntado se confessava seus crimes de heresia, respondeu com voz firme: Meu único crime é amar ao Senhor Jesus. Não reconheces então teus crimes? Insistiu o promotor. Sem responder diretamente à pergunta que lhe era feita, o condenado fitou a cada um nos palanques e camarotes. Lá estavam as altas autoridades da igreja, os soberanos, que pareciam constrangidos, muitos dos seus antigos amigos e comensais de sua casa. Com olhos lúcidos e serenos, falou de forma audível para todos. Que Deus tenha piedade das vossas almas. Em seguida, virando-se para os guardas postados a seu lado, deu uma ordem. Vamos. Cumpri vosso dever. E encaminhou-se para o poste que lhe tinha sido destinado. Todos estavam estáticos. O silêncio se fizera. A um gesto da autoridade ateou-se fogo aos madeiros e a fumaça começou a subir. Ao som de cânticos sacros, os gritos recomeçaram e as chamas foram lentamente aumentando. A princípio, lambendo os pés dos condenados, que, espavoridos, tentavam romper as amarras que os prendiam aos postes do martírio. Somente o Duque de Alcalá conservava a serenidade. Ao se iniciar o suplício, Rodrigo ergueu os olhos fitando os céus, e o pensamento elevou-se numa oração ao Criador, confiante. Nesse momento, o condenado viu o firmamento se abrir e percebeu os seres alados que o rodearam, sorridentes. Os familiares já mortos ali se encontravam. Seu pai, os avós muito queridos. Também amigos que haviam morrido havia muitos anos, além de outras pessoas, de fisionomias afáveis e simpáticas, que ele se lembrava de já ter conhecido em outras épocas. Nisso, um vulto de mulher de extraordinária beleza aproximou-se dele em vestes rutilantes. Estendeu-lhe os braços níveos e falou com voz comovida. Vem, meu amigo. Venceste mais uma vez. Estás livre da canga terrena e da ignorância dos homens. Rodrigo percebeu que estava muito leve e não mais sentia dores. Deu a mão àquele ser angélico e notou que flutuava no espaço. Olhou para baixo e viu seu corpo, que já começava a ser tomado pelas chamas qual tocha humana. Perpassou o olhar pelo povo, que dançava e gritava ébrio de prazer com o hediondo espetáculo. Fitou as autoridades nos palanques e notou o ar de satisfação e ao mesmo tempo de consternação com que observava seu corpo em chamas. Afinal, eu não estava totalmente satisfeito com a execução, mas um tanto decepcionado, pois não vi o inimigo suplicar piedade. Rodrigo Hernandes percebeu que me ia na alma e seus olhos umedeceram-se, cheios de compaixão. Contemplou a entidade angélica que estava a seu lado e ela entendeu a mensagem. Sim, eu sei, querido amigo Victor, o quanto lamentas por nossos companheiros do passado. Mas, tudo virá a seu tempo. A evolução do espírito é lenta, mas inexorável. Algum dia compreenderão que somente o amor nos tornará melhores e mais felizes e, então, te sentirás recompensado. Ao ouvi-la falar chamando de Victor, alguma coisa abriu-se dentro dele e lembrou-se de onde já conhecia. Olhou-a cheio de carinho. Sim, querida Louise, mas tenho ainda tanto por fazer. Caroline precisa muito de ajuda. Eu sei, meu amigo. Terás muito tempo para isso, toda a eternidade. Contudo, agora preciso que te recuperes dos sofrimentos experimentados, para que possas reencetar a caminhada. Tens razão, Louise. Jesus, que nunca nos abandonou, por certo nos concederá outras oportunidades de amparo aos sofredores e aflitos do mundo. E assim, lançando um último olhar para a turba que se agitava lá embaixo, o recém-liberto deixou o local onde ficaram seus despojos rumo à espiritualidade, para gozar o merecido repouso depois da ardua batalha terrena. O espetáculo material era triste e hediondo. O cheiro de carne queimada e de fumaça acre se espalhava pelo ar. Aos poucos a praça se foi esvaziando, já no fim da festa. No plano espiritual, todavia, os recém-desencarnados eram recebidos festivamente por parentes e amigos, ao som de cânticos celestes, entoados por uma pleiade de crianças. Fim do suplício, todos eles teriam vencido mais uma etapa,
que representava a vitória perante as trevas, teriam avançado mais um degrau na escala do progresso e renderiam graças ao Supremo Senhor do Universo, que os criara para a imortalidade e para a perfeição. Enquanto nós, encarnados, cegos e ignorantes, prosseguiríamos em nossa trajetória de erros e desvios morais, até que a luz do entendimento viesse clarear nossas mentes adormecidas, e a consciência, enfim desperta, caminhasse para a luz. Capítulo 31. A tomada de Granada. Entre mentes, a situação de Granada era cada vez mais difícil. Por ser bela e rica, a cidade dos mil olhos atraía a atenção e excitava a cobiça dos soberanos espanhóis. Por outro lado, dona de posição estratégica invejável, seus portos constituíam perigosas entradas para o continente, ensejando o acesso de potências inimigas, muçulmanas, o que era temível. Além disso, aquele reduto árabe encravado em terras espanholas, fértil e próspero, com seus campos bem cuidados e irrigados permitindo 2 colheitas por ano, era encarado pelos espanhóis com despeito e invejosa hostilidade, considerando-se que no norte da Espanha havia muita terra estéril. Não bastassem todas essas razões, ainda havia o problema religioso, que era de extrema importância. Aquele reino árabe incrustado na Espanha obstava a que o ideal de uma só crença, a católica, pudesse prevalecer. Isabel e Fernando consideravam assinte a existência de uma região, na Espanha, em que se professava a fé islâmica. Dessa forma, resolveram reconquistar toda a província de Granada. Tiveram sua ação facilitada por um emir que, subindo ao trono de Granada, deixara de pagar o tributo à coroa espanhola. Aos poucos, as cidades foram caindo em poder do exército espanhol, até que toda a província, com exceção da cidade de Granada, fora conquistada. Todavia, a joia da Andaluzia continuava indevassável, no alto da colina, provocando a ira e a inveja dos inimigos. Dentro das muralhas, contudo, a vida continuava seu curso quase normal. Conquanto as notícias inquietantes que eram trazidas de fora, os habitantes de Granada confiavam em seu exército e na posição da cidade, que era considerada inexpugnável. Nos palácios, as festas, brincadeiras e jogos prosseguiam, para deleite de todos, como se a guerra não estivesse às suas portas. Caroline, recostada em macias almofadas de cetim, mordiscava uma uva com ar indiferente e distante. À sua volta, risos e conversas de lindas donzelas da corte. Ao som de um alaúde, tocado por encantadora escrava, odaliscas dançavam, excitando com seus gestos sensuais os homens presentes. Entrando no salão, Youssef relanceou os olhos pelo ambiente, detendo-se sobre Mir, que se encontrava rodeado por suas mulheres. Murmurou algo ao seu ouvido, o que fez com que Boabdil cerrasse os olhos com expressão preocupada. Em seguida, levantou-se e, com um gesto apenas, seus assessores mais diretos o acompanharam, deixando o recinto. Algum tempo depois, Youssef retornou ao salão, encontrando Caroline no mesmo lugar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aproximou-se fazendo a saudação de estilo. A condessa de Vernon fitou displicente, enquanto interrogava. O que está acontecendo, Youssef? Ah! Percebeste? Como poderia deixar de perceber? Não entendo o idioma, mas a atenção do emir era evidente. Más notícias. Sim, Caroline. Acabo de saber que estão queimando nossos campos, pomares, vinhedos, tudo. Deveras. Incapazes de nos conquistarem pela força, esperam fazê-lo pela fome, informou um tanto preocupado. Temos víveres bastantes, espero. Para algumas semanas, meses talvez. Depois disso, não sei o que será, considerou o oficial, inquieto. Caroline, cujo pensamento estava longe que não se dera conta ainda do perigo que corriam, retrucou, indiferente. Ora, acabarão por desistir. O mouro suspirou, abanando a cabeça, enquanto se despedia apressado. Devo ir agora. Estou em missão e os homens me aguardam. Espero rever-te em breve, Caroline. Que Alá te proteja.
Acompanhou essas palavras com um olhar tão intenso e inflamado de paixão que ela ficou intrigada. Antes, porém, que seu amigo muçulmano tivesse deixado o recinto, ela já tinha se esquecido dele e estava com o pensamento longe. Levantou-se e caminhou para seu local predileto. Da varanda, que contornava toda a construção daquele lado, tinha uma visão privilegiada. O olhar abarcava os casarios, os telhados, um pouco abaixo, e, lá longe, a distância permitia uma visão da estrada que serpenteava morro abaixo. Era ali que ela costumava ficar, encostada à balaustrada, aguardando que Rodrigo retornasse. De longe, com toda a certeza, vê-lo ia cavalgando pela estrada, e ela ansiava por correr a seu encontro e abraçá-lo. Rodrigo, porém, tardava. As notícias não vinham e ela afligia-se sem saber o que estaria acontecendo com seu amado. Soube da morte da duquesa Zulema por soldados que trouxeram a notícia da queda de Jaén. Chorou por aquela que aprendera a amar e que era a mão do seu querido Rodrigo. Chegando agora a seu local preferido, Caroline sentiu o coração bater com mais força. Já não tinha o mesmo panorama sob os olhos. A estrada que cortava pomares bem tratados, as romãzeiras que marginavam o caminho, os vinhedos dourados pelo sol. Uma fumaça escura envolvia a região, enchendo o ar de um cheiro acre. Abaixo, de dentro dos muros da cidade, vinha o vozerio da população estarrecida, que corria pelas ruas chorando, gritando e se lamentando. O emir saiu na sacada e falou aos súditos que se acotovelavam às portas do Alhambra, pedindo-lhes calma e serenidade. Confiava em seu exército e venceriam aquela batalha. No entanto, com a cisão que se fizera na família governante desde algum tempo, a luta intestina se estabelecera também, como parte dessa divisão política. Como consequência, a cidade dificilmente se sustentaria guerreando por dentro e por fora dos seus domínios. Os espanhóis não tinham pressa. Desde que iniciaram o cerco de Granada, esperavam pacientemente que a fome e as privações fizessem com que a gloriosa cidade dos mil olhos se rendesse, exânime, a seus pés. Os meses se passavam e a situação piorava a cada dia. No início, talvez não acreditando na persistência dos espanhóis ou confiando excessivamente no poder do seu exército, o emir não tomou medidas drásticas para a contenção dos gêneros alimentícios. Com o passar dos dias, porém, percebendo que os estoques baixavam e que os espanhóis não desistiam e seus soldados não conseguiam vitórias importantes nas escaramuças, o emir Boabdil decretou medidas severas. Cada família teria direito a certa quantidade de alimentos. Aqueles que fossem apanhados comercializando fora do estabelecido teriam pena de morte decretada. Não obstante essas medidas de racionamento, que deveriam ser para a população em geral, no palácio as coisas continuaram como sempre, não havendo privação de nada. Com o passar do tempo, contudo, os alimentos começaram a escassear. Ocorriam disputas nas ruas por um pedaço de pão, pessoas morriam tentando roubar umas frutas. E até os animais domésticos desapareceram, representando iguarias apreciáveis nesses tempos de crise. Durante esse período, os espanhóis chegaram a construir uma cidade fora dos muros de Granada, dando-lhe o nome de Santa Fé. Por essa época, o emir propôs aos espanhóis que, cavalheirescamente, decidissem a guerra em justas. Os espanhóis aceitaram e começaram os combates singulares entre católicos e muçulmanos, para a alegria do povo. Como, porém, os seus guerreiros perdessem sempre, os espanhóis perceberam que estavam ficando sem seus melhores homens e foi suspenso o acordo. Boabdil enviou súplicas aos sultões de países amigos, como o Egito e a Turquia, para que enviassem reforços à cidade sitiada, mas as esperanças de receber ajuda diminuíam a cada dia. Meses de cerco fizeram a cidade chegar a seu limite e não tinham mais como resistir. O emir tentou reunir suas tropas e, num lance desesperado, surpreender, caindo sobre os inimigos acampados nas proximidades da cidade, mas não obteve êxito e todo o exército teve que recuar para dentro dos portões da fortaleza, para não perecer. Assim, sumamente deprimido, o emir decidiu render-se e entregar a cidade aos inimigos, desde que fossem respeitados determinados itens.
Dessa forma, constou dos termos de rendição que o povo de Granada conservaria seus costumes, religião, idioma, trajos, seriam julgados por suas próprias leis e magistrados, as propriedades seriam conservadas e haveria uma carência de 3 anos para que fossem cobrados impostos. Além disso, os muçulmanos que desejassem deixar a cidade poderiam fazê-lo sem problemas, sendo fornecido transporte aos que quisessem partir para a África, terra dos seus ancestrais. Esses e outros itens deram uma certa segurança aos árabes, que respiraram aliviados. Apesar disso, uma parcela da população não estava concorde em entregar a cidade aos conquistadores espanhóis. Ensaiaram uma reação, criando focos de rebelião, quando os vencedores entravam em Granada com seus estandartes e a cruz da Inquisição levantada bem alto e nos braços de sacerdotes vestidos com a roupa branca, tendo no peito uma grande cruz preta. O emir, sentindo-se ameaçado pelos granadinos descontentes, entregou as chaves da cidade aos soberanos espanhóis, e foi embora, com sua família e um punhado de homens fiéis a ele, para um pequeno principado nas montanhas que deveria governar, prestando vassalagem a Castela. Atacados de surpresa pelos soldados muçulmanos, os espanhóis levaram a pior num primeiro momento. A intenção dos guerreiros era matar os cabeças, inclusive Gonzalo Fernández de Córdoba, responsável por toda a operação que conduzirá à rendição de Granada, para desarticular todo o corpo espanhol. Rapidamente se mobilizando, porém, os católicos conseguiram atacar e destruir o foco de rebelião. Apenas alguns soldados fugiram, mas não tinham como escapar e logo seriam encontrados. Youssef, um dos oficiais rebeldes, conseguiu fugir e esconder-se no Alhambra. Percorrendo o palácio como louco, encontrou Caroline, que se postara em seu posto de observação. De costas, fitando ao longe o alvoroço, ela não o percebeu se aproximar. Caroline virou-se ao ouvir a voz ansiosa que soou às suas costas. Youssef assustou-se ao ver o aspecto do oficial mouro. Típico espécime da raça de que descendia, o árabe tinha olhos penetrantes, encravados no rosto anguloso, magro e moreno. Normalmente, a severidade dos traços era atenuada por um sorriso atraente. Agora, porém, com as feições contraídas, a roupa suja de sangue, ele despertava medo. Com a adaga desembainhada, ele pegou Caroline pela mão tentando arrastá-la. Vem. Não temos tempo a perder. Sei como sair deste inferno. Mas, por quê? Os espanhóis não nos farão mal algum. O que aconteceu, Youssef? Perguntou, percebendo a preocupação do oficial e o sangue em seu uniforme. Ele contou rapidamente sobre a rebelião, concluindo que teriam que fugir o mais rápido possível. Não. Não irei, afirmou ela, teimosa. Estão caçando a ti, não a mim. E, além disso, Rodrigo logo chegará e deverá encontrar-me onde me deixou. Não percebes que te amo? Gritou Mouro cego de paixão, tentando agarrá-la. Esquece esse Rodrigo Hernandes e vem comigo. Tomaremos um barco e logo estaremos distantes. Seremos muito felizes, verás. Olhando de alto a baixo, ela respondeu altiva. Achas que trocaria Rodrigo por ti? Nem em 1000 anos conseguirias fazer com que te amasse. Amo Rodrigo e vou esperar por ele. Essas palavras foram ditas com tal desprezo que o árabe se irritou. Pensei que me amasses. Jamais. Ouvindo o barulho de metais mais próximo e pessoas em combate, Youssef tentou arrastá-la. Vamos. O tempo urge. Não sairei daqui. Encolerizado, no auge do nervosismo, ele gritou. Esperarás em vão. O teu querido Rodrigo jamais retornará. Atenta àquelas palavras, ela parou de se debater, indagando. O que dizes? O que sabes que eu desconheço? Fala, miserável. Ordenou. Com sorriso sarcástico e vitorioso, ele afirmou. Sim, é isso mesmo que ouviste. O teu Rodrigo jamais voltará. Está morto. Morto, entendes? Foi queimado como herege pela Santa Inquisição. Com os olhos esbugalhados de assombro, ela não conseguia falar.
Ele continuou. Como sei disso? Da mesma maneira que sei de tudo. Tenho informantes e acompanhei todo o processo. Teu Rodrigo foi morto há um mês atrás. Como se fulminada por um raio, Caroline ficou parada, estática. Algo se rompera dentro dela e ameaçava sufocá-la. Ouvia a voz dele gritando. Vamos embora. Agora só tens a mim. Parecendo despertar naquele instante, ela deu um grito terrível de dor e de ódio e gargalhou como uma louca. Pois estás enganado se pensas que me tens. Se não for de Rodrigo, não serei de ninguém mais. E assim dizendo, sem que Youssef tivesse tempo de impedi-la, lançou-se de encontro ao Mouro, enterrando no próprio peito a lâmina que ele mantinha na mão, em riste. Imediatamente o sangue jorrou encharcando o árabe, que se diria abraçado à mulher. Horrorizado, incapaz de prever aquele desfecho, Youssef ficou apalermado com o cadáver de Caroline entre os braços. Nisso, os espanhóis chegaram e, vendo a cena, acreditaram que o muçulmano tivesse matado a bela dama e, igualmente, caíram sobre ele, atingindo-o com vários golpes mortais. Capítulo 32. No além-túmulo. Num primeiro momento, Caroline não percebeu o que fizera. Levada por um impulso súbito, atirou-se contra a adaga do Mouro, assessorada por inimigos de antanho que a vigiavam permanentemente e que só esperavam uma ocasião propícia, um deslize, para agir. Sentiu que suas carnes se rasgaram e uma dor pungente fez com que gritasse. Logo em seguida, percebeu o sangue quente jorrar pela ferida. No instante seguinte, já se arrependera do ato e gritara por socorro, sem obter resposta. Via-se jungida aquele homem e isso a horrorizava. Depois, perdeu a consciência, sentindo que o sangue se esgotava e que esfriava aos poucos. Apavorada, temeu a morte que buscara com as próprias mãos num momento de insanidade. Quando deu acordo de si novamente, alguém a separara de Youssef e ela estava jogada no chão de mosaicos, juntamente com outros feridos. Gritou por ajuda, suplicou amparo daqueles que transitavam de um lado para outro no palácio, mas em vão. Pareciam surdos a seus rogos e de todos os feridos que ali se encontravam. Um frio intenso passou a dominá-la, vindo, por certo, do piso gelado. Desejou levantar-se e conseguiu. Imediatamente, como de hábito, dirigiu-se ao terraço, recostando-se na murada. Sem saber por que, reviu a cena em que Youssef estava a fugir com ele. O mesmo diálogo e a mesma reação. Viu-se novamente se atirando de encontro à lâmina, que enterrou no peito. E a cena repetia-se, repetia-se, repetia-se ininterruptamente. Exausta, Caroline gritava desesperada por socorro, sem obter resposta a seus apelos. Viu quando vieram buscá-la e a jogaram dentro de uma vala. Quando percebeu a intenção dos dois homens, arregalou os olhos, apavorada. Gritou, suplicou ajuda, explicando que estava viva, que não morrera, mas eles não lhe prestaram qualquer atenção, ainda emitindo gracejos descaridosos e lascivos sobre os despojos. Alucinada de pavor, viu a terra caindo sobre ela, sem que pudesse libertar-se. Sentia-se tolhida, amarrada, incapaz de lutar para se defender. A escuridão a envolveu e, acreditando enlouquecer de medo, ela perdeu a consciência novamente. Acordou depois, sem ter a noção do tempo transcorrido, sentindo os vermes a passear sobre o seu corpo e a corroer-lhe as entranhas. Pavor indescritível acometeu e começou a gritar até perder as forças. Com as mãos, que ela sentia desfeitas, tentava tirar a terra que pesava sobre seu corpo, sem entender como continuava viva, não obstante sem ar. Era como se existissem duas pessoas. Ela, de um lado, tentando libertar-se e, do outro, aquele corpo horrendo e decomposto que lhe causava inaudito terror. O que acontecia com o outro corpo, notou, a atingia de alguma maneira. Quanto tempo passou assim nesse inferno, que ninguém teria sequer imaginado. Não saberia dizer, entregue à dor e aos sofrimentos superlativos. Mas o tempo é remédio generoso para nossas aflições, esgotando as reservas de energia e acalmando os males da alma. Certo dia,
Caroline encontrava-se sentada sob a terra a chorar e a se lastimar dolorosamente, quando se lembrou da casa paterna. Uma onda de saudade a envolveu ao recordar-se da infância e dos folguedos ao lado de Annette e de Gaston. Suspirou. Como estariam? Bastou essa lembrança para que se sentisse transportada ao solar da sua meninice. Estava no jardim em que se coloria de flores. Incapaz de compreender o que acontecera, mas feliz por estar livre daquela cova horrível e daquele corpo apodrecido, Caroline aspirou com satisfação o ar balsâmico. Ah! Que alegria! Há quanto tempo não revia os entes queridos. Desejou entrar no palácio e já estava lá. Percorreu os quartos, os corredores e as salas. Encontrou seu pai adotivo, Gerard, a conversar com Claire, sua mãe, e uma velhinha de cabelos brancos, que reconheceu ser Annette. Falavam sobre o passado, que fora tão feliz. Lembravam episódios da nossa infância, minha e de Caroline. Gerard suspirava, tristonho. Desde que nossa querida Caroline desapareceu não tivemos mais alegrias. É verdade, confirmava Claire. Logo em seguida o nosso Gaston resolveu tomar ordens, foi para a Espanha e não tivemos mais notícias dele, a não ser nos primeiros tempos, quando Joseph nos escrevia. Onde andará meu filho agora? Annette, que ouvia calada aos comentários, considerou sensibilizada. Confiemos em Deus, que é nosso Pai e sabe das nossas necessidades. Provavelmente ainda teremos notícias do nosso querido Gaston. Quanto a Caroline, não vos preocupeis. Ninguém morre e ela continua mais viva do que nunca. Talvez precisando das nossas orações, mas viva. Na verdade, a velha criada percebera, através da sensibilidade mediúnica, o espectro de Caroline se aproximar e estranhou seu aspecto, suas condições. Os cabelos desgrenhados, as roupas sujas e rotas, o ferimento no peito, que sangrava continuamente. Vendo tudo isso, sentiu-se extremamente sensibilizada pelo estado espiritual da sua menina. Ouvindo Annette referir-se a ela com tanto carinho, Caroline aproximou-se da velha serva, experimentando infinito bem-estar ao abraçá-la. Psiquicamente, Annette sentiu o abraço e afirmou com segurança. Agora mesmo, Caroline está aqui ao nosso lado, ouvindo a conversa. Gerard e Claire remexeram-se nas poltronas, tensos, olhando para os lados, inquietos. Acreditas mesmo nisso? Inquiriu Gerard. Não apenas acredito como tenho certeza absoluta do que afirmo. Tenho o dom de ver os seres que já deixaram este mundo e sei que Caroline está aqui ao nosso lado. Claire, mais incrédula, retrucou. Não acredito nessas coisas. São superstições de gente ignorante. Pois neste preciso instante, Caroline está ao teu lado, senhora, e abraça-te carinhosamente.